Olá, amigos, bom dia, né? Feliz Páscoa. Hoje é um dia de lembrança, né, profunda do nosso Senhor Jesus. E eu estou aqui, né, nesse espaço, no nosso canal, porque eu tenho certeza que o assunto que a gente traz aqui hoje, pedindo licença a Deus, a Jesus, uma fala de profundo respeito, mas é uma fala que talvez você já atravessou, que você esteja atravessando, ou que você possa atravessar, que é a questão do abandono, a dor do abandono, a dor da pessoa que sente quando ela é abandonada. Então, nesses últimos, talvez, anos ou meses e dias agora, tem chegado muito ao meu coração essas questões de maneira literalmente falando. E hoje eu quero muito falar do idoso, o abandono do idoso. E eu tenho perguntado a Deus e a Jesus porque eu tenho lidado tanto com essas situações. Talvez para poder compartilhar, para a gente poder compartilhar esse vídeo, para a gente poder se situar, porque em realidade eu posso falar desse assunto porque eu tenho autoridade, porque atravesso essa situação, porque vivencio essa situação. E nos trabalhos, né, principalmente como voluntária, isso tem me chegado muito. Das pessoas que os pais prepararam para esse momento em que, se é que vamos chegar, né, à terceira idade, a sermos idosos, à velhice, como você desejar entender, se teremos alguém a nos cuidar. De pais que cuidaram tanto dos seus filhos, e nos dizem os estudiosos, ainda que mães em alguns papéis falharam, só pelo fato delas nos terem dado a vida, já significa muito junto ao coração de Jesus de nós agradecermos. E aí eu posso falar que não é autoritarismo, mas é autoridade de quem vivencia. E como esse assunto tem me chegado muito ao coração, eu queria falar com você hoje, que você tivesse um pouco de paciência, né? Porque tem muitas histórias atrás do YouTube, que você não pode se estender muito, porque senão as pessoas não querem ouvir, as pessoas não estão com paciência. Isso é uma realidade. E quando diz respeito às dores das almas, as dores de cada um de nós, porque todos nós temos, ainda assim é que nós fugimos, porque nós não queremos encarar, mas com toda certeza que não há crescimento. Não tem alçar voos mais altos, não tem serenidade, não tem paz, quando a gente não quer se olhar e melhorar o que a gente precisa melhorar na gente. Então, e por que eu posso falar disso? Às vezes eu fiquei me perguntando, há muitos anos atrás, eu sou a caçula das meninas da minha família, a minha mãe, ela me incumbiu de ir para a casa de uma tia para cuidar de um bebê, da minha tia que tinha acabado de nascer. Depois de muitos anos eu fiquei me perguntando, mas por que eu era caçula? E a minha mãe mandou eu ir, e eu fui. E eu sempre fui muito apaixonada por criança, e sou muito apaixonada por criança. Eu não precisei ser mãe para gostar do papel da maternidade, né? Então sempre me vi assim, cuidando, envolta de crianças, e na minha vida ela tem sido uma constante de cuidar e de cuidar e de cuidar do outro. Então, no desencarne da minha mãe, na morte da minha mãe, no falecimento da minha mãe, meu pai, ele já tinha entrado no quadro de depressão, pós-pandemia e tudo mais. E aí ele pediu, né, que eu viesse morar com ele, que eu pudesse ficar com ele. E a minha mãe já perguntava para mim, Dilma, se teu pai morrer, ou se eu for, a gente vai ficar aqui sozinho? Eu falei, não, óbvio que não. A senhora tem 5 filhos. Óbvio que a senhora não vai ficar sozinha, nem ele vai ficar sozinho. Mas a vida ela já vem te trazendo recados, ela já vem conversando com você. Eu tenho plena certeza do que eu estou te falando. Chega uma hora na vida que a gente precisa tomar algumas decisões. A gente precisa parar e analisar determinadas coisas. Por exemplo, entender que nós estamos aqui de passagem, um outro assunto que ninguém quer falar. E nós estamos aqui de passagem e nem sabemos se iremos chegar
na terceira, na quarta, na quinta idade. E se teremos alguém que vai cuidar de nós. Por que eu estou falando isso? Eu tenho visto um abandono enorme em relação aos idosos. E isso mexe muito com o meu coração, mas de longe dizer que eu sou exemplo e que eu sou a melhor pessoa para falar isso. Mas alguém tem que começar. E essa semana ainda eu andava pela rua, resolvendo umas questões, e me deparei com uma senhora, e ela disse assim para mim, vem aqui perto do meu bairro, eu estou no Rio de Janeiro. Minha filha, você sabe onde é a farmácia tal? Já me deu aquela apertada no coração. Eu falei, a senhora está perdida? Ela falou, não. Eu moro aqui há muitos anos, mas eu esqueci onde é a farmácia. Eu falei, a senhora não tem ninguém? Eu falei, vou levar lá na farmácia, vou tentar resolver. Ela falou, não, eu tenho, mas minha filha trabalha. Ela falou, sabe que eu tenho mais medo? Eu estou bem enxugando a conversa, né? Porque o vídeo não ficar muito grande, mas te peço que você fique aqui comigo. Se você desejar. Ela falou, minha filha trabalha e o meu maior medo é ter que precisar de alguém para cuidar de mim. É ter que ficar numa cama. O problema não é morrer. O problema é ter alguém para te ajudar. Eu falei, não. Então, minha próxima fala vai ser essa. E tenho visto muito. Senhoras que conversam comigo que os seus filhos e seus netos foram evangelizados, ou na casa espírita, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou em qualquer templo que venha falar de Jesus. E depois simplesmente abandonar essas pessoas. Pessoas que eu acompanhei desde pequena, e que a avó fez tudo, cuidava. E agora, né? E eu me lembrei muito de uma fala da Bíblia que diz assim, o amor de muitos se esfriará. E a gente vem vendo. E a gente não se atenta para entender e para de fato compreender que existem leis acima de tudo isso. E que todos nós vamos responder por isso. E quando foi para fazer um ano, eu caí num esgotamento mental. Nem sabia o que era isso, né? Porque também veio numa constante. Da minha filha, do companheiro, da minha mãe, do meu pai, de outros como voluntária, né? E ficou diagnosticado que eu estava num esgotamento mental. A gente pede ajuda, a gente pede socorro, mas nem sempre chega, né? Daqueles que também foram amores, dos nossos pais, que cuidaram tanto de nós, que fizeram tanto por nós. E aqui não tem uma questão de julgamento, né? Porque já é uma fala de Jesus. A gente não pode julgar. Mas a gente vai entendendo também que é um dito bíblico, né? Honra teu pai e a tua mãe. E muitos, mas são muitos os casos das pessoas abandonadas. Coisas assim que eu fico assustada com o ser humano, né? Nós vemos o quão doente está a humanidade. Vemos, graças a Deus, grandes amores, cuidando dos seus grandes amores. Isso também nos traz um alento muito grande. Mas eu já ouvi várias coisas, inclusive da família. Você que está atraindo isso para você. É verdade, às vezes a gente atrai determinadas coisas assim. Isso também é comprovado em estudos científicos. Uma vez eu vi um palestrante falar assim, sempre tem um otário, porque se tem mais filhos, todos deveriam entrar. Se tem mais pessoas na família, elas deveriam entrar. E aquilo me deu uma dor no coração, sabe? Ele falou lá mais um monte de coisas. Outros já me disseram, você parou com a sua vida, sabe? Você não tem expectativa, você parece que não quer nada. A gente ouve muita coisa, né? E a gente, quanto está desejando melhorar, porque isso também nos traz, nos causa dor, a gente vai buscando avaliar, analisar mais as situações. Às vezes não dá. Às vezes você responde na mesma moeda e está tudo bem. Porque naquele momento, às vezes, era o que a gente tinha para resolver. Mas como nós estamos aqui buscando nos melhorar, porque eu nem preciso de que ninguém me afirme em relação a isso.
Aqui na minha sala eu tenho o quadro do Nosso Senhor Jesus e Ele sabe o que se passa no meu coração. Então eu não dou ao direito de ninguém falar daquilo que não sabe. Quem sabe de mim sou eu, com as minhas dificuldades, com o que eu tenho somado em relação à vida e a opinião do outro. Embora às vezes me machuque, chegue até mim, é com ele. Eu vou levar para um outro lado. Sabendo que Deus e Jesus estão avaliando a minha conduta. Porque tem uma fala de uma psicóloga, psiquiatra, uma pensadora, uma organizadora de pensamento, que é a Joana de Ângeli, encontrada no Mundo Espírita, que ela diz: não faça às escuras o que você não faria às claras. E aí o mundo adoece muito por conta disso. Porque se cada um de nós não se reeducar, não se refazer, no que diz respeito a buscar uma conduta junto ao coração do Cristo, vai ficar complicado. Então, eu já me senti, sabe, nisso que me falaram, eu falei, estou aqui com a minha vida parada, né? Mas, por outro lado, vendo um amor da minha vida, uma pessoa que já tanto fez por mim, né? O quanto me ajudou, o quanto trabalhou, porque meu pai é um homem muito trabalhador. E quantos pais, quantos avós e avós, né? Trabalharam suado para trazer o leite e o pão para casa e hoje em extremo abandono. E aí, eu, do nada, eu não acredito nisso. Me chegou um estudo, e aí eu vou dar a fonte, porque depois eu vou dar a fonte. Mas nessa é uma tese, né, de uma pessoa que está fazendo lá na faculdade, pós-doutorado, mas a frase é a seguinte, que é isso que eu quero que a gente se atente, que diz assim: a abnegação não é a mera negação de si. Então, você cuidar do outro não é você se negar. Isso me ajudou muito, me ajudou muito. Mas a negação do modo impróprio de querer apropriar-se de si, ou seja, do querer possuir-se sem conquistar-se, sem conquistar a aptidão para ser, a capacidade de poder ser. A negação da abnegação não é mera negatividade. Deixa eu descer aqui mais. A renúncia não tira algo de alguém, mas dá uma força inesgotável da simplicidade. Portanto, a renúncia não é perda. No não da renúncia vigora o poder do sim, a verdade do ser. A renúncia anuncia o que se vela e se oculta. Ela assinala o retraimento do mistério do ser a outro ente. Olha como isso é profundo. A renúncia não tira ela. A renúncia não tira, ela dá força inesgotável da identidade de si sobre a regência do próprio. Por isso, a aptidão do poder ser se consuma com dedicação na pertença do ser e crescimento e maturação de si a partir do ser. E aí vai explicando o texto. No momento em que eu peguei isso, em que eu tive isso, eu me lembrei de Jesus na hora. Na mesma hora eu me lembrei de Jesus. Porque a gente, cada um de nós, atravessa tanto conflito, a gente vê tantas e tantas situações, tantas e tantas falas, e para eu aqui não ser responsável, essa matéria, nos meus estudos, que eu não estava buscando isso, da Pontífice Universidade Católica de Goiás, Departamento de Filosofia e Teologia, Programa de Pós-Graduação, Érica Pereira Machado. O tema é Espiritualidade e Saúde, uma dimensão de cuidado na vida de cuidadores, familiares de pessoas com doença crônica, que é bem o meu caso. Quando eu disse que lá atrás eu adoeci, né? Mas já estou bem melhor. Então, olha como isso é profundo.
nesse texto, eles explicam para a gente e assim me deu um alento e sem o menor pudor aqui nessa fala de me sentir, mas esse estudo retrata de que só corações que amam são capazes de cuidar do outro. E dependendo desse coração, você cuida, você cuida e você cuida. E na grande maioria das vezes, ainda no mundo que nós vivemos, você não vai ver, você não vai ter esse retorno. Mas esses corações, né, que estão nesse caminho, nesse trilhar, são corações também que, de uma certa forma, não querem retorno, mas sim junto ao nosso Senhor Jesus. Então, eu vi aqui no dicionário, vou trazer aqui para vocês, a questão da abnegação. Tem lá uma frase de Jesus, lá em Mateus 16, 21 a 27. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Está lá no Evangelho. O que significa renunciar a si mesmo, né? É abrir mão dos seus desejos, dos seus planos, dos seus caprichos, projetos e ideias. Então, eu acredito sinceramente, né, que embora às vezes algumas pessoas tentem implantar, e aí eu estou falando para você nesse momento, na tua cabeça, né, que às vezes as coisas assim, você não serve para nada, você só serve para ali. Quando na realidade tem por trás tudo isso. E uma vez eu ouvi um cantor, o Gustavo Lima, ele falar assim, a maior renúncia, o maior amor que você pode ter na vida é você cuidar do outro. Eu falei assim, nossa, que profundo, né? Então eu tenho certeza que esse vídeo aqui que a gente está fazendo, ele tem muita valia para a gente poder compartilhar, para a gente ajudar alguns corações que nesses momentos estão completamente abandonados, de almas que vieram ao mundo para te sustentar, que muitas das vezes a gente não valoriza. E o mundo atravessa o que atravessa, muito também por conta disso. E eu também tenho que ser responsável. Cada um de nós vai ter que responder por isso. Então, o que está faltando em nós para a gente mudar essa história? Só os políticos? Só o grande comando? Lembra que no outro vídeo a gente falou da questão do centésimo macaco, de uma macaca que começa uma história. Todo mundo comia, os macacos comiam as batatas com areia, com terra, e ela começou a lavar e daqui a pouco a história é maior. Mas enxugando de novo, ela começou e daqui a pouco todo mundo estava lavando as batatas a comer. E tem aqui a gente poderia falar sobre isso, mas vamos ficar só da areia que parou de machucar os dentes e de arranhar a garganta. Então, o que eu já posso fazer com aquele que está do meu lado? Claro que isso é amplo. Tem pessoas que me fazem tão mal que eu vou precisar me distanciar naquele momento para a minha saúde mental. Isso também é louvável. Uns dizem para mim assim, mas o psiquiatra mandou me afastar. Mas eu vou me afastar. Ué, tem horas que a gente não pode simplesmente se afastar. Abandonar uma pessoa que é incapaz, que fez tanto por você. Mas ainda que não tenha feito tanto por você, a gente vai ficar na lei de Talião? Ah, tá, você não fez, eu também não vou fazer, porque eu também tenho esse quadro. Horríveis de briga, de confusão, de mãe que não quer a maternidade, de pai que não faz o seu papel, de filha que não faz o seu papel, de irmão que não faz o seu papel. E quando você deseja se consertar, se melhorar, não pense que as agressões, que os dedos na cara não vão chegar, mas a gente precisa se pautar no Cristo. Ele é o nosso modelo. Então tem muito ainda do que se falar quando ele diz aqui, a abnegação não é a mera negação de si,
Ele está dizendo que não significa simplesmente se anular, rejeitar ou se diminuir. Na verdade, é uma forma mais profunda de se relacionar consigo mesmo. Porque quando eu cuido do outro, eu estou cuidando de mim. Pode ser um planejamento reencarnatório, que eu me comprometi, e aí eu entro pelo campo da reencarnação, porque, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual o teu nível de espiritualidade nem de entendimento, mas eu estou falando daqui das minhas convicções. Eu não sou dona da verdade, mas eu tive que aceitar a reencarnação, porque é muito fácil eu dizer para uma criança, já que acabou de nascer, vamos falar aí, com uma paralisia cerebral, com os disformes aí da vida, acabou de nascer, é culpa dos pais. Olha, mas que justiça é essa? Ou então, como outras denominações dizem, arrependei-vos e o reino dos céus será dado. De fato vai ser. Então toda hora eu vou lá, faço uma caca, aí digo, Senhor, eu me arrependi. Aí acabou. Mas que justiça é essa? Então arrepender-se, já é uma grande partida. Mas eu preciso refazer esse caminho com assertividade, né? Então, por isso que muitos dos que não cuidam dos seus pais, dos seus filhos, dos que precisam da gente, eu não estou falando daqueles que são capazes de fazer, que cada um de nós tem que fazer o nosso dever de casa. Eu estou falando daqueles que são incapazes. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca deixei a minha mãe no Natal cozinhar sozinha. Eu posso ter várias dificuldades ou defeitos, né, como diz aí o ditado popular, mas eu sempre procurei ser uma boa filha. Sempre ajudei meus pais, isso graças a Deus já estava no meu coração. 11 horas, meia-noite, ficava na cozinha arrumando casa para receber as pessoas. Depois a gente até mudou essa história, né, que a gente vai ficando cansado também, mas eu nunca deixei a minha mãe, enquanto eu pude ajudá-la, entendeu? A não ser que fosse um caso extremo, eu estive ali. Então, ele diz assim, né, mais aqui, que é muito interessante essas pontuações aqui que eu consegui. A abnegação verdadeira não é se apagar, né, é recuar uma forma egoísta e superficial de viver centrada em si, para crescer na direção daquilo que somos em essência. Porque, na verdade, todos somos irmãos. Então, eu vejo em mim o egoísmo, eu vejo em mim o orgulho, eu vejo em mim, às vezes, sempre a minha falta de paciência, de entender que o outro está no momento dele. Mas eu também vejo em mim que eu me abdicar dos meus desejos de alma, que eu também tenho, em prol do outro, eu estar alimentando a minha alma, sabe? Como esse palestrante falou, sempre tem um otário. Como diz essa família assim, bota ela, bota ele, né? Ele é bonzinho, ele gosta de Jesus, né? Bota ela não quer nada, né? Não é. Não engole essa história. Não engole essa história, é teu coração que é bom. É que você não é indiferente à dor do outro. É que você está buscando ser uma pessoa melhor. Porque se você também está aqui comigo, com toda certeza, porque é o que eu tenho buscado na minha vida. Ainda que digam que não. E a maioria, naquele momento, não votou em Jesus, votou em Barrabás. E o mundo parece que ainda não quer muito Jesus, né? Então, a renúncia não tira algo de alguém, mas dá uma força inesgotável da simplicidade. Então, às vezes eu lamento de não estar em determinados lugares, porque eu também queria estar me divertindo, viajando e tal. Mas como a gente vai deixar uma pessoa que não consegue tomar um remédio sozinho, né? É complicado. E aí, quando alguém renuncia ao orgulho, não está perdendo dignidade, está abrindo espaço para a humildade, para a verdade, para a leveza. Isso dá força, não tira. Olha aqui, a pessoa que está meio orgulhosa, você, né? Se está trabalhando isso. A renúncia anuncia o que vela e se oculta. Olha só.
o que está lá dentro. A renúncia revela o que está oculto. Ela nos aproxima do mistério do ser, daquilo que não é visível, mas profundo. É uma forma de ouvir o chamado verdadeiro da nossa essência. Quando a gente lá começou, né? E às vezes nas terapias, a gente vê no grupo muito disso, né? A família abandonada. E aí eu digo, será que nesse momento da nossa vida Jesus não nos escolheu para olhar um filho dele tão amado? Então não desista. Eu sei que é puxado. Eu sei que é cansativo. Eu sei que às vezes nos adoece. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer com essa situação? O que eu poderia, nesse momento, aquela famosa história lá do tal do limão e da limonada, né? Então, diz assim, quando renunciamos ao egoísmo, à ilusão de querer controlar tudo, de possuir tudo, inclusive a nós mesmos, abrimos espaço para o nosso verdadeiro eu se florescer. Essa renúncia, né, que muitos dizem aí de uma maneira errônea, ela não diminui, ela nos fortalece. Outra coisa, eles dizem que a gente é mais difícil de adoecer, porque eu vou te falar, eu já passei por muita coisa e eu sei que eu sou uma mulher muito forte. Um dia eu vou te contar com mais detalhes as coisas. É um sim à verdade, ao mistério, ao crescimento interior. Essa tua renúncia, entende? Então, o que a gente está vivendo, o que você está vivendo nesse momento, talvez a sua história seja muito parecida com a minha. E nessa pesquisa, né, depois você vê lá com calma, está lá na PUC de Goiás, e alimentou bastante a minha alma, sabe? E dizer que são os corações que amam, e meu coração tem buscado amar as pessoas sem julgamento, pelo menos não expressar, porque vem na cabeça, né? Não tem jeito. A me serenar diante das dificuldades. A saber que tudo Deus sabe, tudo Jesus sabe. Então, nós não estamos aqui, nesse momento, talvez com o compromisso de abrir orfanatos, de abrirmos templos religiosos, como tantas almas aí, que, meu Deus do céu, né? Mas nós estamos convidados a nos cuidar, sim. Não quer dizer que você não vá pedir ajuda, que você não vá dar um baixo em determinadas situações, mas entender que, às vezes, é um compromisso mesmo espiritual, um compromisso mesmo reencarnatório, que Deus tudo vê, eu tenho plena certeza disso. E às vezes eu estou cansada, eu digo, Senhor, me perdoa, mas hoje eu estou cansada, sabe? Hoje eu estou me questionando bastante, porque de tantas coisas. E daqui a pouco a resposta chega. E eu ainda nem cheguei ao final dessa tese aí, dessa elaboração, dessa companheira aí, falando do cuidado que as cuidadoras também, e dos cuidadores também precisam ter. Então eu vejo tantos homens com corações tão amorosos, cuidando dos seus pais também. Eu pelo menos estou vendo um abandono maior do que um cuidado, né? Tem chegado muito para mim a isso. Então eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Também, se você não quiser compartilhar, tá tudo certo. Mas eu acho que essa fala, essa tese aí dessa companheira, nos vai trazendo um ânimo. Eu ainda falava com uma amiga que passa por uma situação complicada. Ela diz assim, Dilma, obrigada por você ter compartilhado isso comigo, porque às vezes eu me sinto tão abandonada. Eu já tenho passado por isso há tanto tempo, ela também tem uma vida complicada. Eu falei, eu não, né, amiga, eu estou só realmente te repassando, porque foi essa companheira que nos trouxe esse estudo, né, que a gente vai falar, a gente vai trazer isso para o mundo, porque é assim que funciona. E conectada, como eu de fato estou com Deus e Jesus, pelo menos dentro das minhas limitações, buscando, né, esse alcance maior, eu tenho certeza que esse foi um recado para cuidar do meu coração, né, e também para trazer aqui, para dividir para você, para a gente dividir
Então eu te peço um like, eu te peço que você se inscreva, eu te peço que você deixe um comentário, para a gente ir também harmonizando esses corações que se sentem abandonados, né? E que realmente outros se sentem, não estão. Às vezes você está com um monte de pessoas, mas você está sozinho. Tem tanto que se falar, tem tanto que se estudar ainda. Mas isso, e tem muito mais coisas aqui, sabe? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O YouTube, eu não faço exatamente o que ele fala para a gente poder ganhar seguidores, sabe? Eu não traria nada aqui que não está no meu coração. Eles falam que a gente tem que botar capa, eles falam que a gente tem que fazer lá uma descrição, eu faço, a gente tem que ter falas chamativas, por exemplo, agora, mas eu não tenho tempo para isso, eu também, o meu tempo, até gostaria de fazer, mas não me permite. Né? Então eu simplesmente falo aqui o que eu pretendo falar com um profundo respeito. Eu sou muito agradecida de você estar aqui comigo, né? E quem sabe eu acho que a gente pode ajudar sim, muitas pessoas ouvindo isso, porque parece uma febre, sabe? E a gente tem que tomar conta disso, a gente tem que tomar cuidado disso. A gente tem que ter um olhar maior para isso. E a gente pode tocar nesses corações pedindo que faça alguma coisa por aqueles que estão do lado, se eles quiserem. Eu estou falando dos abandonados, dos incapazes, né? Eu agora estou cuidando nesse momento dos incapazes, do que eles não estão podendo com eles, aí a gente precisa entrar. Mas dos que podem, eles têm que se cuidar, como eu também tenho me cuidado. Então eu estou vindo aqui compartilhar e eu estou cuidando da minha alma, porque eu amo divulgar coisas boas, por isso relutei, mas estou aqui nesse canal. Eu amo estudar e eu estou amando muito o autoconhecimento e buscando me melhorar. Porque em outros momentos vocês não sabem como eu agiria em determinadas situações que eu vejo e que eu passo, né? Mas entregando para Deus, de fato, pedindo a Ele força, pedindo a Ele coragem, porque eu não sei vocês, mas é doído a gente ver uma pessoa sofrendo, né? É horrível. É uma coisa que não tem como você ser indiferente. Você vai lá, você ora, você sabe que tudo está certo, que Deus está no comando de tudo, mas graças a Deus é melhor tocar a gente do que a gente ser indiferente. Então eu vou fechando o link aí do YouTube, eu não me preocupo muito com essas ornamentações. Não é que eu até gostaria, mas é o tempo que não dá. Mas eu me preocupo em falar coisas que eu possa agregar, coisas que eu posso ajudar, coisas que eu possa realmente trazer como experiência para o outro, diante do mundo tão doente. Porque isso eu tenho certeza que eu estou falando para vocês. Porque é o que tem chegado ao meu coração e à minha porta. Então, por isso, vim aqui falar e trazer essa companheira, com esse alento para o teu coração, para o coração daquele que você sentir entregar esse vídeo. No mais, muita gratidão. E que Deus nos abençoe, porque vai dar tudo certo. E à medida que a gente vive em conexão com esse amor das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus, nós estamos plantando e construindo um mundo melhor no mundo espiritual onde vamos chegar, com a nossa consciência tranquila, né? Porque nós vamos precisar de um pai e de uma mãe para as próximas vidas, acreditando você ou não. Mas eu creio muito na reencarnação. Para mim, é a única explicação do muito que acontece na vida de cada um de nós. Então, o vídeo já se estendeu bastante, porque tem esse lance da gente fazer vídeo menos curto, mas é o que eu queria para a gente trazer hoje aqui, para você. E se você tem uma história linda para contar, bota aqui para a gente conversar. Eu consigo desenvolver e a gente vai ajudando muito, ainda que pequenininho, não tem problema, mas a gente caminha. Feliz domingo, com Deus, com Jesus e com Maria.